If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um ano letivo, né? Aí, mais um ano que nós estamos juntos, não da forma como nós gostaríamos, né? Uma vez que a gente gostaria muito de estar dentro da escola, né? Que a gente pudesse aí se abraçar, conversar, matar a saudade, conhecer melhor alguns alunos, né? Porque infelizmente eu não pude ter o contato que eu gostaria, né, de ter tido com os alunos que entraram na escola ano passado por conta da licença, mas enfim, né, essa é a nossa nova realidade, a gente precisa encarar essa nova realidade. Mas eu espero que em breve a gente possa retornar aí para os muros da escola, né, dentro dos muros da escola, na sala de aula, que a gente possa aí ter essa interação, conversar, se conhecer melhor, tá? Infelizmente, então, a gente começa esse ano mais uma vez com esse modelo de aulas remotas. Eu costumo dizer que eu vejo pontos positivos nesse tipo, né, nesse formato de aula, porque as aulas gravadas, elas trazem pra gente algumas vantagens. Pode ser difícil para você, aluno, né, que passou o ano passado inteiro assistindo vídeo, né, e o tempo inteiro na frente do computador e tentando fazer as tarefas e tudo mais. Pode parecer que o que eu vou falar não faz o menor sentido, mas eu acho que a gente pode começar a pensar desse outro, né, por esse outro lado, por esse viés, para que a gente encare melhor essa situação que nós vivemos atualmente, né. Por exemplo, eu acho uma das grandes vantagens das aulas gravadas é que você pode pausar o vídeo. Você pode pausar, pode anotar o que o professor está falando e depois continuar assistindo. Você pode simplesmente assistir a aula novamente do professor. Quando a gente estava em sala de aula, muitos alunos, principalmente os alunos do terceiro, tinham uma mania de perguntar se podia gravar a aula, né? Deixar o celular ali pertinho para poder gravar a nossa aula, para depois quando chegar em casa, escutar a aula de novo, né, tirar suas dúvidas, fazer o relatório, né, às vezes tinha mais facilidade ali em escutar o professor falando e não ficar anotando ao mesmo tempo. Então tinha aluno que perguntava, que pedia, né, esse favor aí pra gente, para que a gente deixasse gravar esse áudio. E agora vocês têm essa oportunidade, vocês têm essa aula gravada, né, nas mãos de vocês, que vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Isso eu vejo como uma vantagem, né? Às vezes em sala de aula os alunos reclamavam ou reclamam, né? Professora, você fala rápido demais, professora, vai mais devagar, dá um tempinho pra gente copiar, né? Enfim. E na sala de aula isso é mais dinâmico, é mais difícil de deixar isso acontecer. E aqui vocês podem simplesmente pausar. Os meus alunos ali lá do nono ano, que tiveram aula presencial comigo, nunca vou me cansar disso, saudade de perguntar se eu posso passar os slides. Quero dizer que quando a gente voltar, eu vou continuar perguntando, posso passar, posso passar, posso passar, porque essa é minha frase característica, né? Ansiosa não, imagina, né? Para continuar o conteúdo, para avançar no conteúdo. Mas então, veja isso como uma vantagem, tá bom? Vocês podem pausar, podem reassistir o vídeo e tirar as dúvidas de vocês. Eu acho que dispensa as apresentações, né? Assim, eu gostaria muito que estivesse na sala de aula pra gente conseguir se apresentar de fato, até porque tiveram algumas turmas que mesmo no ano passado, mesmo eu entrando num pedacinho ali de fevereiro, eu não conheci, né? Não conheço o rostinho de vocês pessoalmente, só ali pelas fotinhas do WhatsApp. Mas eu acredito que não tem aluno novato, mas se tiver, oi, meu nome é Vanessa, sou professora de História, tá bom? Para nossa aula de hoje, eu quero só destacar, reforçar algumas regrinhas, né? A forma como nós vamos trabalhar
e mostrar para vocês os conteúdos que nós trabalharemos ao longo deste primeiro semestre. Por que só o primeiro semestre? Porque, na verdade, é tudo muito nebuloso ainda, né? Infelizmente, nós vivemos numa situação excepcional. Então, a gente não sabe ainda por quanto tempo nós iremos ficar nesse formato de aulas remotas. A gente não sabe se daqui a um mês a gente vai ter aulas híbridas, né? Ou seja, que 30% de vocês voltem, vai de manhã, outra parte vai à tarde. Enfim, a gente ainda não tem muitas informações, né? Tudo muito nebuloso. Então, até que a gente consiga, né, ter essas informações, a gente vai caminhando aí de pouquinho em pouquinho. Então, nós vamos apresentar, né, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco os conteúdos que nós iremos trabalhar neste primeiro semestre especificamente. Quando for o segundo semestre, eu apresento para vocês novamente os conteúdos próprios de lá, tá bom? As regrinhas, elas permanecem basicamente as mesmas, né? Todo mundo sabe que as aulas de história precisam ser realizadas, né? Vocês precisam confeccionar um relatório. E aí eu quero reforçar mais uma vez a forma que esse relatório deve ser construída, né? Não é a narração da aula, dos passos que eu dou na aula, né? Agora não tem mais aquela de, a professora entrou na sala de aula, falou bom dia e tal, e começou a aula. Agora, a professora iniciou a aula, passou a mão no cabelo no minuto tal, a professora olhou pro lado e colocou a tela do computador lá, né, para falar do PowerPoint. A professora estava de vestido vermelho e batom vermelho. Vocês sabem muito bem que esse não é o tipo de relatório ideal, né? Não é o tipo de relatório que eu aceito, não é o relatório que eu quero. O relatório na aula de história é o relatório do conteúdo, né? Então, qual é o conteúdo que nós estamos trabalhando? Se a gente está trabalhando, então, Idade Média, né? A gente vai voltar um pouquinho, tá, galera? Porque como o ano passado o conteúdo de vocês acabou atrasando muito, vocês deixaram de ver conteúdos muitíssimo importantes, né, pro Enem, por exemplo. Então, a gente vai ter que dar um passozinho para trás antes de entrar efetivamente no conteúdo do segundo ano, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai caminhando aqui e vocês vão conseguir ver todos os conteúdos necessários. Isso é muito importante, né? Essa retrospectiva, voltar um pouquinho no tempo e continuar o conteúdo do ano passado. É importante para vocês porque ultimamente no Enem tem caído muito mais os conteúdos de primeiro e segundo do que propriamente de terceiro. Então é importante ter esse conteúdo, né? Me lembro que eu já tinha falado em algumas turmas do ano passado e reforço aqui, os conteúdos do primeiro e segundo ano são temas que a gente não costuma abordar, né? Não costuma revisar, não dá tempo de falar lá no terceiro ano. Então, se vocês tiverem esse conteúdo e estiverem já aí guardando esse portfólio, fazendo o portfólio de vocês, com toda certeza isso facilita a vida, tá? Porque aí quando chegar lá perto do vestibular, perto do Enem, vocês podem pegar o material de vocês e estudar. E por isso mesmo, né, eu tô reforçando, inclusive esse ano, que eu acho que se tem uma coisa que esse ano, né, passado me ensinou é que as coisas, pra gente conseguir aprender o conteúdo, a forma como a gente apresenta, o conteúdo como a gente fabrica os nossos relatórios, ele precisa ser lúdico, né? Pra gente ter gosto, né? Por estudar, ter gosto de pegar naquele material e falar, nossa, eu fiz aqui um material bonito, um relatório bonito e ter gosto por estudar. Então, vocês podem fazer esse relatório colorido, não tem problema nenhum, colocar letrinha bonita, margem, adesivo, façam bonito, para que vocês queiram estudar, tá bom? A única coisa que eu não quero, que eu não vou aceitar, é que esses relatórios sejam feitos a lápis. Por que eu não vou aceitar? Porque muito provavelmente vocês vão enviar pra gente esses relatórios, se não for numa plataforma em que vocês vão ter que escanear o documento e enviar, vocês vão tirar foto para mandar pro WhatsApp. E das duas formas fica muito ruim, né? Para eu conseguir ler a lápis.
Então, eu peço que vocês façam sempre a caneta, por mais que seja caneta colorida, tá bom? Lembrando que toda aula de história deve ser feito o relatório, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar aqui para vocês alguns conteúdos e como eu disse, né, eu volto um pouquinho, nós ainda vamos falar de Idade Média para a gente conseguir entrar na Idade Moderna, que é de fato o conteúdo de vocês aqui do segundo ano, tá bom? Bom, vindo aqui para nossa apresentação, segunda série, conteúdos. Aqui alguns dos conteúdos de vocês. Essa parte que está escrita aqui, revisão até as grandes navegações, são conteúdos que teoricamente a gente deveria ter visto no ano passado e que acabou não dando tempo, tá? Normalmente é comum ficar aqui pelo menos as reformas religiosas e as grandes navegações para ver no segundo ano, é normal, porque o conteúdo do primeiro ano, da primeira série do ensino médio é gigantesco, é muito grande. Então, geralmente, de fato, mesmo nas aulas presenciais a gente não consegue esgotar isso, né? Mas nas aulas remotas piorou, né? A gente, aí, o conteúdo deu uma boa atrasada. Enfim, então nós vamos ver primeiro, vamos fazer uma recapitulação da Idade Média. Lembrando que nenhum desses conteúdos são totalmente desconhecidos por vocês, tá? Porque vocês já viram isso lá no ensino fundamental. Professora, mas faz tempo demais, eu não me lembro. Eu sei, é normal isso. Mas à medida que a gente for falando, vocês podem perceber que vai voltando um pouco aí na memória de vocês. Vocês vão lembrando lá da professora de vocês do ensino fundamental, das coisas que ela explicou, tá? É normal isso. Então, a gente vai dar uma recapitulada em Idade Média, serão aulas rápidas, nós não podemos perder muito tempo nesses conteúdos de revisão, mas a gente vai dar uma boa recapitulada, tá? Por ser conteúdo importante. Então, a gente vai ver Idade Média, vamos ver Renascimento, as reformas religiosas, né? O surgimento aí do protestantismo no mundo, e a contra-reforma religiosa também, né? Como que a Igreja Católica reagiu a essas reformas protestantes. Vamos ver as grandes navegações, né? Como que essas pessoas saíram lá da Europa e vieram aqui para a América, né? E descobriram a América. Nós vamos falar sobre isso, questionar esse termo. Vamos aí mostrar para vocês as aventuras dos navegantes, né? O medo dos mares, né? Eu tenho alguns vídeos legais, algumas aulas bacanas para indicar para vocês sobre este assunto. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a África, e aqui é um conteúdo que eu costumo dizer que é um desafio para nós professores, porque não existe um material específico para isso, apesar de ser lei desde 96, se eu não me engano é 96, mas a gente tem pouco material para trabalhar a África, né? Então a gente vai falar aqui de Dois Reinos, vamos falar do Reino de Mali, vamos falar sobre algumas questões, vamos tentar olhar para esse continente africano, não encarando apenas pelo ponto de vista da escravidão, tá? Porque na maioria das vezes é isso que a gente faz, é olhar para a África, para o continente africano, para os países africanos, e pensar e lembrar somente da escravidão. A gente vai tentar olhar por outro viés, tá bom? Depois nós vamos falar sobre a América colonial, e aqui, meninos, entra na minha praia, adoro história do Brasil, adoro esse período. A gente vai nadar de braçada aqui, né? Então temos a América pré-colonial, a América colonial, como se deu essa organização dessa colônia, as questões econômicas, questões políticas, questões culturais, né? A relação, esse primeiro contato com o colonizador, entre o colonizado e colonizador, é fantástico, eu adoro. A Goiás colonial, essas expedições de bandeiras e as entradas, né? Quais foram as estratégias adotadas pelos portugueses para adentrar, para descobrir novos territórios, explorar novas fontes de riqueza aqui no território brasileiro, tá? Então o povoamento e a mineração
Vamos falar aí muito sobre a cidade de Ouro Preto, né, região ali de Minas Gerais, e como que também essa mineração contribuiu, como que aconteceu aqui no nosso estado, né, em Goiás. E depois disso nós voltamos lá para a Europa para falar sobre iluminismo, antigo regime, e aqui também são conteúdos extremamente importantes, conteúdos que caem direto no Enem, nos vestibulares, né? Como que a Europa estava organizada nessa lógica desse antigo regime, do absolutismo, enfim, são conteúdos que vocês viram provavelmente lá no 8º ano, tá? Depois nós vamos falar sobre a Revolução Francesa também, que entra essa era das revoluções que os alunos gostam também muito de estudar, né, por se tratar aí de revoluções, de terem conflitos. Então nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, o período napoleônico, e depois desse período napoleônico, por ter uma ligação aí direta com esse fato, né, nós vamos ver aí como que isso se relacionou com a transmigração da família real para o Brasil. Ou seja, quando a família real portuguesa foge, né, escapa lá de Portugal e vem para o Brasil, e como essa vinda da família real portuguesa modificou completamente a lógica da colônia, né? Como que essa colônia passou a ser vista, como isso influenciou no processo de independência do Brasil lá na frente. Então a gente vai falar aqui sobre estes assuntos, tá bom? Antes da gente encerrar, antes da gente caminhar aqui para o final dessa primeira parte, né, dessa primeira aula, dessa apresentação, eu quero trazer aqui para vocês duas linhas cronológicas. Geralmente eu gosto muito de apresentar essas linhas cronológicas sempre lá na primeira série do ensino médio, mas direto é preciso ou desenhar essa linha cronológica, né? Sempre que a gente vai começar um conteúdo novo, eu gosto de desenhar no quadro, de mostrar, porque vocês sabem, quem já foi meu aluno aí, sabe do meu talento para desenhar, né? Adoro. Mas enfim, eu acho interessante essa linha cronológica, apesar dela ser uma linha europeia, né, preconceituosa, poderíamos colocar aqui, né, que não leva em consideração várias outras tantas histórias ou perspectivas, enfim. Ela é importante para a gente se localizar no tempo, para a gente perceber qual é o conteúdo que nós estamos vendo, qual é o período, por que aconteceu aquilo ali, né? Então eu quero trazer aqui para vocês a análise dessa linha do tempo, porque a gente vai precisar se localizar. O conteúdo de vocês, né, por exemplo, vocês viram lá no primeiro ano, aqui dentro de antiguidade, lembra? Vocês viram a antiguidade oriental, Egito, Mesopotâmia, enfim, os povos orientais. Depois vocês viram a antiguidade clássica, Grécia e Roma, né, aqui alguns de vocês de algumas turmas não chegaram, né, a ver todo o conteúdo romano, mas a gente vai aqui falar principalmente da queda do Império Romano do Ocidente, porque a gente precisa linkar essa queda do Império Romano do Ocidente com as invasões bárbaras e o estabelecimento, a consolidação da Idade Média. Aqui está localizado o conteúdo de vocês, olha, de 476, quando aconteceu a queda do Império Romano do Ocidente, até, teoricamente, a gente vai chegar aqui, né, em parte aqui dessa história moderna, um pedaço da história contemporânea, tá bom? Então, aqui nós vamos ver da Idade Média, a invasão dos povos bárbaros, a criação, a consolidação do feudalismo, as cruzadas. Tem um filme interessante para indicar para vocês também, para vocês terem aí noção de como que aconteceu, né, como aconteceu esse evento histórico. Vamos ver aqui parte do Império Bizantino e Islamismo, e depois nós vamos aqui para a Idade Moderna. Aqui tem um marco cronológico muito interessante que é importante vocês analisarem, né?
Então, de 476 até 1453, a gente chama de Idade Média, mas não quer dizer que as pessoas dormiram aqui, né, na Idade Média, lá em 31 de dezembro de 1452 e acordaram conscientes de que estavam vivendo na Idade Moderna. Eu sempre falo isso para os alunos porque é importante vocês terem noção de que a história é um processo, né? Então as coisas não acontecem da noite para o dia, é tudo fruto de um processo histórico que tem implicações sociais, implicações políticas, implicações econômicas, né? Então a gente precisa analisar toda a conjuntura, não dá pra gente pegar um fato isolado. Ah, Vanessa, então por que tá ali? Por que cargas d'água, né, tem esse fato ali? Pela necessidade dos historiadores de colocar aqui uma passagem, um evento que foi tão importante naquele período, então a gente elenca ele como esse símbolo de passagem de um período para o outro, mas sempre tendo em mente essas implicações desses processos históricos, tá? De passagem aí, de contexto histórico, de contexto social, como eu disse para vocês, político, econômico e cultural, tá? Então, mais uma vez, essa tomada de Constantinopla ela foi muito importante, mas não significa que depois que eles dormiram nesse dia e que eles começaram a Idade Média, eles tinham essa noção de que estavam na Idade Moderna, e que eles tinham noção de que fato estavam vivendo na Idade Moderna, né? Tipo, dormi, estou na Idade Média, acordei, estou na Idade Moderna. Não. Essas nomenclaturas elas foram dadas também a posteriori, ou seja, depois os historiadores analisaram esses processos, analisaram o contexto e deram nomes a esses períodos para facilitar o nosso entendimento, né, de forma didática, tá bom? Aqui, então, essa divisão da história geral, tem aqui ainda uma linha cronológica dos períodos da história do Brasil, que também acho interessante mostrar para vocês, uma vez que nós vamos estudar aqui, né, boa parte desse momento. Aqui começando, aqui esse naviozinho vai indicando aí, por exemplo, das grandes navegações, que nós vamos falar agora já no começo, né, desse semestre. O período pré-colonial, que é esse período de estabelecimento desse primeiro contato dos europeus, dos portugueses com os nativos brasileiros. Depois nós temos o período colonial, de fato, de 1530 até 1822, quando aconteceu a independência do Brasil. O período imperial, que vai de 1822 até 1889. E por último, aqui nós veríamos, né, teríamos aqui o período republicano. Aqui está desatualizada essa tabela, né, porque fala até 2006, mas a gente está aqui nesse período republicano, nessa história contemporânea, tá ok? Então, essa é a tabelinha. Eu aconselho vocês a tirarem print, né, dessas duas tabelinhas que eu mostrei, para que vocês possam frequentemente voltar a ela para identificar onde a gente está, por que a gente está estudando isso, qual que é o evento histórico que marcou essa virada de um período para o outro, porque isso é importante, vai ajudar você aí a se localizar nessa linha histórica, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro aí a nossa linha de raciocínio, nosso trabalho, né, como que a gente vai agir principalmente nesse primeiro momento, né, de aulas remotas. Qualquer dúvida, espero aí a mensagem de vocês. Ano passado, infelizmente, a gente teve pouca interação, eu considero pouca interação com vocês. Esse ano eu espero, desejo que a gente tenha uma maior ligação, que a gente tenha um maior contato, né? E para isso depende muito de vocês, né? Que vocês aí não somente assistam às aulas e façam os relatórios, mas que também enviem as dúvidas de vocês, que vocês aí possam interagir com a gente, né? A gente gosta bastante que vocês, quando vocês mandam mensagens, áudios, perguntando, porque aí a gente tem, a sensação que a gente tem é que o trabalho que nós estamos fazendo, de fato, está surtindo efeito, né? Que todo esse esforço, né, de preparar a aula, preparar um material bacana,
gravar, editar e tentar fazer da melhor forma possível, está valendo a pena, né? Com o retorno de vocês, isso acaba nos tornando, né? Tornando todo esse sacrifício, todo esse trabalho mais gratificante, tá bom? Qualquer dúvida, então, me procure, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.